Bom, eu quero trazer mais uma informação também, porque agora há pouco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou no encerramento da reunião geral ali da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília, e ele foi bastante incisivo, defendeu a classe política e mais uma vez alfinetou escolhas do governo passado. A gente vai dar uma olhada agora. Tem gente que fala, mas político é tudo ladrão. Mas o político, todo ano, a cada 4 anos, ele vai para a rua colocar o nome dele em julgamento para ser xingado, para ser avacalhado. A pessoa, quando faz um concurso com 18 anos, se aposenta com 80 sem fazer nenhum concurso mais. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe e esse chefe chama-se o político, que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês, não nego nunca que eu gosto de política, não nego nunca que eu sou político e me considero um político com P maiúsculo. Pois é, nós comentávamos aqui então sobre essa agora impossibilidade de uma abertura da CPI, porque ela foi apresentada pela senadora Soraya Tronic. Nesse meio tempo, tivemos então essa fala aí do presidente Lula falando sobre política e que ele seria um político com P maiúsculo. Vi várias reações aqui no estúdio, tá? Enquanto essa fala estava no ar. Então agora nós vamos traduzir essas reações em falas. Alan, quero começar com você. Eu quase chorei aqui, né? Quando ele falou que o político, enfim. Bom, a gente sabe aí muitos políticos envolvidos numa série de escândalos de corrupção, né? Que desviaram recursos da sociedade brasileira. É claro que a gente não pode criminalizar a atividade política a bons políticos, né? Mas a gente sabe que no Brasil essa política ela está bastante manchada por desvio de verbas, por corrupção, que poderiam ser utilizados em saneamento básico, segurança pública, e é bastante importante a gente fazer uma separação da boa política, da resolução de conflitos por meio do diálogo, da política e da politicagem, né? Da troca de favores, da troca de cargos, do toma lá da cá e até eventualmente aí da corrupção que infelizmente faz parte da política no Brasil. Piperno? A gente tem políticos e também joias de políticos, né? A gente tem políticos de todas as matizes, de todos os, enfim, segmentos, ideologias, de caráter. Mas é claro que o político, ele também é alguém, e o político é um personagem fundamental em qualquer sociedade, e principalmente naquelas sociedades que funcionam bem. Mas a gente sabe também que o político é, por definição, alguém que não perde oportunidades de querer ficar bem com o seu público. E, obviamente, o Lula está aí jogando para a torcida quando ele vai falar para prefeitos. O que significa hoje, no caso do Lula, conversar com prefeitos? Significa ele ter uma interlocução direta com uma classe, uma categoria que ainda anda muito desconfiada, por exemplo, da reforma tributária. Os prefeitos, eles temem perder receita porque o ISS seria, então, um dos impostos que deixariam de existir. E aí o prefeito, com justa razão, ele tem dúvidas. Bom, como é que eu vou ser compensado nisso aí? O que vai ser da minha cidade, por tabela, da minha administração e do meu futuro político? Então vai lá o seu Lula falar, olha, prefeitos, político é muito importante e eu estou com vocês aí. Voit, Piperno fez uma análise bem prática da fala de Lula, como uma tradução, uma sinalização para esses prefeitos, para governadores. Aliás, deixa eu só mencionar aqui para vocês, pessoal, fala a hora que a gente fala a hora toda hora. 5h51 da tarde, para você que nos acompanha, sempre muito bom ter a tua companhia por aqui. Pessoal, a gente está trazendo para vocês então essa fala de Lula dizendo que é político com P maiúsculo. Piperno acabou de mencionar para a gente que isso é uma sinalização para prefeitos e governadores. Havia, inclusive, uma crítica de parte dessas alas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro de que o diálogo ali era um pouco difícil de governadores com o presidente Jair Bolsonaro. Lula usou, inclusive, isso como uma demonstração durante a sua campanha política. Voit, é uma questão simplesmente prática essa fala de Lula, como acabou de mencionar aqui o Piperno? O Piperno foi pragmático e analisou o fato. O Lula está agradando aquela base dele ali, né? É o encantador de serpentes. E de serpentes mesmo, porque ali tem um monte de político que, assim como ele, são avacalhados, são xingados quando saem na rua.
Agora você vai entender onde eu quero chegar. É só você não mentir. Você não vai ser xingado na hora que você sair na rua. É só você não roubar. Você não vai ser xingado na hora que você sair na rua. Não vá preso. Você não vai ser xingado, não vai ser acusado na hora que sair na rua. Agora, o próprio Lula, que já foi preso, um monte de prefeito que comete, às vezes, atos de improbidade administrativa. Não estou generalizando, porque tem prefeito sério, tem político sério, tem a boa política. Aí eles reclamam e fazem esse drama. Nossa, é muito difícil, você é avacalhado. Pensa o seguinte, se ali tivesse maioria gente boa, o Lula não precisava, ele precisava, é tão bom fazer política no Brasil porque as pessoas te agradecem pelo que você aprovou, te agradecem por aquela emenda. Só que ele foi lá fazer esse drama barato, né? Faça boa política, não roube, desconcentre poder do governo, dê mais poder para a ponta, para a população, não minta, sabe? Não cometa um crime para ir preso, que aí você não vai ser xingado na hora que você sair na rua. É fácil assim. Piperno. A vida do político, ela pode ser fácil ou não. Agora, veja, o Lula, de fato, como ele desperta paixões e ódios, ele vai para a rua, ele vai ser xingado por uma parte do público e vai ser aplaudido por outra. Não vamos esquecer que o Lula é um político que já se elegeu 3 vezes presidente da República e ganhou 5 eleições para presidente. Elegeu a Dilma 2 vezes, né? Coisa que de vez em quando ele esquece um pouco, mas ele elegeu, estava lá. Ou seja, ele tem, sim, uma parcela importante do público que o apoia. Então ele, mais do que ninguém, ele sabe como é que são essas relações de amor e ódio, sabe que não vai agradar todo mundo, mas sabe que nesse momento ele é obrigado a exatamente agradar aquele petit comitê formado por prefeitos, porque esses podem atrapalhar na questão da reforma tributária. Esses prefeitos podem atrapalhar de fato, Gani? Qual que é a tua visão sobre isso? Seria o único entrave que Lula precisa lidar nesse momento com prefeitos e também outras entidades políticas como os governadores, né? Pois é, Evandro, não é o único entrave. A reforma tributária é uma reforma muito difícil. Então, os prefeitos, eles temem com razão perder a arrecadação, porque tudo ficaria centralizado no governo federal e havia essa distribuição para as prefeituras e para os estados, além do que possivelmente haverá um aumento de tributos no setor de serviços. Não é à toa que é justamente o setor de serviços que tem sido contra esta reforma tributária. Então, o comércio, a FEComércio, por exemplo. E a indústria tem apoiado porque prevê aí uma redução da carga tributária na indústria e um aumento dos tributos em serviços. Não é uma reforma fácil porque ela mexe com interesses diversos. Bom, quer colocar mais algo, Poit? Eu vi que você... A última coisa é a tal do pacto federativo que todo mundo fala, né? Os prefeitos, eles querem mais poder na ponta, os prefeitos querem mais decisão sobre o orçamento, enquanto este presidente da República não quer centralizar poder. Então ele vai tentar agradar os prefeitos para eles dificultarem menos essa centralização de poder em Brasília, quando na verdade deveria ser menos poder em Brasília, mais poder para o brasileiro, para a ponta. E aí os prefeitos, eles ganham mais responsabilidades e são cobrados de perto pelo cidadão na cidade.